Ai de mim, ai de mim. Precisa um grito grego para começar esse programa Provocações. Outra vez, quase 10 anos de provocações. Olha, cuidado com o que vocês têm aqui hoje. Esse é um provocador. Nós somos uns jovens que não sabemos nada, uns velhos acabados. Veja as provocações dele. Vejam aqui algumas frases desse grande provocador que é o nosso convidado. A avareza é vício, a usura contravenção, o amor ao dinheiro detestável. Quem será Jesus Cristo? Não. Vejam esta outra. Hoje, tudo que vemos são cadáveres da enxurrada da globalização. Não é Fidel Castro, não. Outra ainda. No Fórum Econômico de Davos, os poderosos do mundo imaginam dar conta da vida dos homens. Não é o presidente Hugo Chávez, não. No entanto, ele é um presidente. Presidente de um clube de futebol de São Paulo, Palmeiras, antigamente conhecido por Palestra Itália. Ele é economista, advogado e sociólogo de sangue calabrês. Ele é Luiz Gonzaga Beluso. Luiz Gonzaga Beluso. Você viu antes um presidente de clube de futebol dizer coisas assim contra o capitalismo? Eu não me lembro de ter visto alguém que tenha dito essas coisas. Na verdade, eu sempre fui um crítico, né, do capitalismo na forma que ele existe hoje. Todos sabem, eu nunca escondi. Tenho livros publicados, artigos quase que semanais nos jornais, nas revistas, né? E eu sempre disse numa carta que eu escrevi a um amigo meu, que também é jornalista, quando ele me criticou por eu ter tomado umas atitudes no Palmeiras, eu disse: eu sou um reformista radical. E o reformista radical exige que esse sistema econômico dê guarida às necessidades dos homens, né? Isso que os economistas têm que pensar. Mas quando ele fala em reformista, ele está agredindo você, porque o que você quer é ser revolucionário, não reformista. Mas eu que disse que eu sou um reformista radical, porque isso é uma contradição, não é? Porque se você é reformista, você é um moderado. É verdade. Mas eu sou um reformista radical. Por quê? Em que autor eu me inspirei? Quais são os autores que me inspiraram, fundamentalmente? Muitos mais, sobretudo dois, né? Karl Marx e John Maynard Keynes, que convergem em muitas coisas em relação ao capitalismo, né? A experiência que o Karl Marx provocou não foi uma experiência bem sucedida, né? Mas ele era um pensador da liberdade, né? Está voltando hoje, todo mundo só fala nele. Me diga uma coisa, Beluso, quanto você ganha para presidir o Palmeiras? Nada. Nenhuma comissão de patrocínio, nada, de venda de jogador, nenhuma mordomia, nada? Não. Se eu aceitasse ser presidente para fazer essas coisas, né, eu estaria, na verdade, atraiçoando tudo que eu construí na minha vida, que eu acho que eu construí, né? Porque a gente não sabe bem o que foi, na verdade, consciente, o que decorreu das circunstâncias, né? A gente nunca sabe isso direito. Mas milhões e milhões que entram e saem. Quem ganha dinheiro na direção dos clubes? Quem ganha? Olha, hoje em dia, como eu disse, o amor do dinheiro, um dos problemas do futebol é o excesso de dinheiro rodando por aí, né? Futebol dá lucro? Futebol não dá lucro. Não dá lucro. Na verdade, os profissionais do futebol hoje ganham muito bem. Como é pagar 300, 400 mil reais por mês a um jogador num país que o salário mínimo é 1000 vezes menor? Pois então, essa é uma das coisas, né, Abu Janra, que são forças que se estabelecem acima da sua capacidade de administrar, porque o mercado do futebol se integrou muito ultimamente. Ele é muito globalizado. Então, você tem que acompanhar minimamente os salários que são pagos lá fora, senão ou você não retém o jogador, ou você não consegue trazer o bom jogador para jogar aqui. Os próprios europeus estão preocupados com essa explosão de salários, porque muitos clubes, você está produzindo uma segmentação. Os clubes maiores, mais poderosos, conseguem concentrar um número muito grande de bons jogadores e os outros vão se enfraquecendo. Carlos Eugênio Simon, você usou palavras duras contra ele depois do jogo contra o Fluminense. Você repetiria? As críticas duras eu repetiria. O que eu não repetiria é uma coisa que eu acho da qual eu me arrependo é ter ameaçado fisicamente. Ou ter dito que eu iria bater nele. Isso eu não faria. Ele deve fazer ginástica, né?
Eu também. Nós não. Você é a favor da análise eletrônica das jogadas? Sou muito a favor. Sou a favor pelo seguinte, porque hoje em dia, com a televisão, a situação mudou muito. Vou te contar uma história. Havia um juiz aqui no Brasil, um juiz muito qualificado, chamado João Etzel. Você se lembra dele? Claro. João Etzel era Era o que mais técnico, apitava. que mais apitava. O João Etzel diz no livro dele o seguinte: quando o sujeito alçava a bola para a área e eu queria segurar um dos times, né, que estava sendo atacado, eu já apitava e apontava para o meio de campo. Marcava a falta, ninguém via nada, ninguém reclamava. Hoje em dia é impossível, porque a televisão pega tudo, né? Então você mudou a visão do jogo, né? Por exemplo, o Simon, né? Ele claramente apitou o que não viu, né? E não apitou o que viu, que foi um pênalti depois no Danilo, que o sujeito quase estrangulou o Danilo, o back do Fluminense. Então hoje é impossível, você tem que usar um instrumento que tornou o jogo visível de outra maneira, é outro jogo. Você não está vendo o mesmo jogo que o sujeito via na década de 40. Por exemplo, no tênis, quando tem dúvidas, vem aqui, mostra a bolinha, não vê? se entra ou não. E, por exemplo, você acha que deve existir a tecnologia e o juiz voltar atrás se ele fez errado? Eu acho que a jogada duvidosa só devia ser decidida depois que o juiz observasse. Não custa nada, é uma coisa rápida, quase imediata. A única coisa que ele fez errado foi nas palavras, né? Que ele se complicou nas palavras, mas ele fez certo, correr em cima do erro do Simon, né? Que através disso aí ele complicou o campeonato todo, né, mano? Se fosse no meio do campeonato não ia acontecer nada disso, não ia ter discussão, não ia acontecer nada disso, porque tava na reta final, por isso que aconteceu isso aí. A mídia ajuda também, né? Hoje, quando até o Gandula tem de ser profissional, por que há tantos amadores na direção dos clubes? Pois é, você tem um descompasso aí, né? Essa permanência do amadorismo, e é isso que eu temo no Palmeiras, é que essa tentativa de avanço que a gente está fazendo já há algum tempo, né, só na minha gestão, ela retroceda porque há muitas forças no clube que têm uma visão tacanha de como se deve dirigir. Nós devemos profissionalizar mais, mas é difícil. Em teatro a gente diz tudo que amador faz é errado. É errado, e é verdade. Presidente do Conselho da TV Brasil, consultor da revista Carta Capital, professor de economia da Unicamp. Você trocou tudo isso pelo juiz que anulou o gol? Troquei, porque eu acho que isso faz parte da minha biografia, profundamente da minha biografia, né? Eu não nego, as pessoas falam assim, como uma pessoa como você, um intelectual? Eu falei, mas eu não sou uma estátua de bronze. Eu sou um cara que nasceu na arquibancada e que tem essas reações. O que eu posso fazer, né? Quais são as suas ideias para mudar as coisas no futebol? Bujan, em primeiro lugar, vamos voltar à questão da profissionalização. Eu acho que daqui para frente você não tem mais volta. Talvez você tenha alguns clubes que não consigam fazer isso. E a outra coisa é que o futebol brasileiro vai precisar de uma mudança radical na forma de obter receitas. Já está começando a mudar, viu? Está começando a mudar. Nós vamos precisar, seria bom que o futebol, como um esporte importante, de massa e tal, fosse considerado objeto de políticas públicas, desde que você exigisse mudanças na gestão dos clubes, né? Porque não dá para você continuar desse jeito. Você tem que ter um conselho de administração nos clubes que cobrem do executivo determinados comportamentos que exijam certas medidas no sentido de controlar as despesas. Todo mundo diz que eu gastei, não é que eu gastei demais, é que eu estou pagando imposto, que os caras não pagavam imposto. Eu estou resolvendo todos os problemas de imposto. Nós tínhamos 32 milhões de dívida de IPTU, eu renegociei com a prefeitura. Então você diz, não, eu deixei não sei quanto em casa. Deixou o cacete, não deixou nada. Ele deixou uma dívida, imposto que eu estou tendo que pagar. Ele fala, mas você não devia, nós estamos discutindo. Está discutindo, mas o juiz vai lá e faz uma penhora online do teu dinheiro, você fica com o problema de pagar o jogador de futebol. Quer dizer, é um negócio que não tem pé nem cabeça, né? Fala um pouquinho para nós sobre o segundo gol do Palmeiras contra o Sport. O que aconteceu? Quando ele apitou, ele prejudicou o esporte. Por que ele prejudicou o esporte? Porque o goleiro parou. Então você estava entre um prejuízo e outro.
entre o menos e o menos, não é? É uma situação paradoxal. Talvez Franz Kafka pudesse escrever um conto sobre Nada isso. menos que o Kafka. Kafka, né? E se você fosse presidente do esporte? Eu reclamaria, me queixaria, entraria na justiça esportiva. Agora, estou dizendo, para o esporte, a decisão do tribunal só pode ser anular o jogo inteiro. Porque o esporte pediu anulação dos 6 minutos finais. Isso não tá na lei, é impossível. Então, talvez o esporte quisesse arriscar, mas eu reclamaria. Eu me queixaria, eu me consideraria prejudicado. Presidente de clube de futebol diz que vem para ficar só 2 anos e fica 20. Será o seu caso? Não. Você pode me cobrar que eu não... Eu tenho direito a uma reeleição, estatutariamente. E nós vamos, na verdade, colocar uma cláusula pétrea na reforma do Estatuto do Palmeiras, impondo condições muito duras para ampliar para o número de reeleições. Isso é uma catástrofe para o clube. Eu acho isso uma coisa que não ajuda nada o futebol. Agora, Luiz Gonzaga Beluso, o intelectual do ano em 2005. A torcida do Palmeiras sabe disso? Eu acho que isso não é relevante para a torcida do Palmeiras. Se souber, não fará diferença. Não, para alguns sim, para outros não. Mas acho que eles não tomam isso em consideração. Eles querem que um presidente que resolva os problemas do clube e que torne o clube campeão. O Palmeiras, infelizmente, já foi o tempo daquelas diretorias fabulosas. Hoje não tem, então não ganha mesmo. O Palmeiras é um time guerreiro e bravo e lutador. Ele faz o bailarismo com a bola, driblando para fazer o gol. Ele faz a rede balançar, a torcida se levanta. Driblando para fazer o gol, relembrando os velhos tempos, com o coração cheio de saudades, daqueles tempos que foi embora, que nunca mais voltou. Obrigado, senhor. É um dos 100 maiores economistas heterodoxos do século XX. Quem elegeu você? Foram os ingleses. Não foram os brasileiros. Foi um dicionário inglês. It's a dictionary of Biographical Dictionary of Dissenting Economists. Eu tenho ali companhias importantes. Eu até nem mereço estar nessas companhias. Conselheiro pessoal de Lula, amigo de Serra, professor de Dilma Rousseff. Em quem você vai votar? Eu acho que o Brasil tem sorte de ter esses 2 candidatos que eu conheço bem, né? Eu vou guardar o meu voto mais do que secreto quando eu tiver que fazer essa escolha diante ali da urna, mas o Brasil tem sorte. Já que você é um intelectual, eu vou citar para você o Racine. O Racine, em Fedra, a mulher se apaixona pelo Hipólito. E ela se apaixona pelo Hipólito e diz assim, eu te amo, Hipólito. Como você me ama? Você é a mulher do meu pai, para com isso. Eu te amo, não interessa, não pode ser, você não para com isso. Eu te amo, Hipólito, você me ama? Amo. Então diga para todo mundo que você me ama. Não, é um segredo entre nós. Não, o que é bom em segredo é melhor em público. Belo diálogo. Não precisa ficar vermelho, não. Belo diálogo do Racine. Luiz Gonzaga Beluso, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda no Plano Cruzado, governo Sarney. Você estava preparado para o fracasso? Desde o primeiro dia, porque eu sabia que o plano era uma coisa muito precária, nós sabíamos. Quase todos, nem todos. O Dilson resistiu muito a fazer o congelamento, né? Mas do jeito que a inflação estava... 60%? Estava caminhando, né? Era inevitável, mas o Brasil não tinha condições para estabilizar a economia, era tudo uma bagunça. É como você pegar uma casa em completo desarranjo, você não sabe onde colocar os móveis, né? Nós fizemos aquilo que era possível naquele momento, a gente sabia que
que não ia dar. Quando começou aquele negócio, tem que dar certo. Você se lembra bem, até depois, vocês fizeram aquela novela que você era o Ravengar, né? Era uma novela alusiva até ao Funaro, ao Plano Cruzado. E nós sabíamos que era muito precário aquilo e que a gente tinha que enfrentar com classe. O que ali eu aprendi muita coisa em relação à vida pública, né? Porque tem gente que não aguenta o fracasso, né? E você tem que enfrentar essa possibilidade porque assim ela é, né? No teatro, o fracasso e o sucesso são iguais. Os dois são absolutamente ridículos. 2009. Você continua não apoiando a orientação do Banco Central? A minha divergência com o Banco Central não é em relação à política de metas de inflação, não ter política, em relação à demora, à falta de percepção. Encontrei no restaurante um dos diretores, que até é um bom sujeito, e ele me disse, puxa vida, né, que logo no início do ano, que queda que deu o PIB industrial. Eu falei, ué, você está espantado? Vem essa crise, né? As empresas ficam apavoradas, você mantém a taxa de juros no nível que está, é evidente que vai cair 14% como caiu. Quem lhe dá maior espaço nos jornais? Os cadernos de economia ou as páginas de esporte? Hoje em dia, infelizmente, são as páginas de esporte e é muito difícil a gente conviver com certas manias da imprensa esportiva. Eu não estou fazendo uma crítica individual, estou fazendo uma crítica ao modo de fazer o jornalismo esportivo, né? Que é assim uma coisa muito sumária. Então eu tenho especial implicância com os tais dos painéis, né? Porque no painel a notícia ali é colocada ali, e até um menino da Folha, Eduardo Arruda, falou, pô, você disse que o painel é a cloaca do jornalismo. Eu falei, mas não é uma coisa ofensiva para você, eu estou dizendo que é a maneira de fazer, você não tem como elaborar melhor a notícia, então enfiam coisas ali, né? Todo tipo de gente enfia coisa ali, e isso causa desgaste, tumulto. É a não ética. Mas não é uma coisa que eu devo atribuir ao autor, é a forma de fazer o jornalismo que é ruim. Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Muitos, né? Por exemplo, todo mundo diz assim que eu sou um intelectual, não, eu sou uma pessoa, já disse, contraditória, né? Eu tenho a mesma paixão como você falou da biblioteca no início, pela minha biblioteca, que eu tenho pelo Palmeiras. É igual, não há nenhuma diferença. Às vezes, eu já disse que antes de eu ser presidente, eu me aborrecia com a economia e me divertia com o futebol. Agora eu me aborreço com o futebol e me divirto com a economia. O que você fez, mas gostaria de não ter feito? Olha, para dizer a verdade, eu gostaria de não ter aceito ser presidente do Palmeiras. Não porque eu me arrependa, mas porque eu devia ter resistido. Na hora eu percebi que eu devia ter resistido. Eu não resisti. E o que você não fez, mas gostaria de ter feito? Tantas coisas, como, por exemplo, terminar meu curso de piano. Eu sinto falta de tocar um instrumento, sabia? Não, porque isso dá um certo prazer que você pode usufruir, né, assim, individual, como a leitura. Né? Eu interrompi meu curso de piano exatamente por esse negócio de futebol, porque eu gostava também de jogar futebol e eu gazeteava a aula de piano para jogar futebol. Depois do Palmeiras, o que vem? A CBF, a FIFA ou apenas a Câmara Federal? Nada. Deus me livre. Não. Eu detesto Brasília, para começar. Né? Ir e voltar de avião para Brasília não é, digamos, um dos meus esportes prediletos. E eu também não quero fazer carreira de dirigente esportivo de jeito nenhum. Né? Isso não é... Eu quero voltar para a minha vida de professor. Né? Fundamentalmente, eu sou um professor. Né? Você não acha que aqui você está parecendo uma pessoa que vai para o convento? Não, porque eu não estou desdizendo o que eu falei. Né? Eu sei que eu não vou para o convento. Que leitura você recomendaria à torcida do Palmeiras? Leitura que eu recomendaria eu vou falar uma coisa absurda aqui. Né? Eu recomendaria Norberto Elias sobre futebol. Norberto Elias, que é um sociólogo, escreveu O Processo Civilizador,
que é um livro maravilhoso que mostra que a civilização é uma casca, que de repente nós rompemos, os instintos primais eles voltam, né, e rompem essa casca. E o Norberto Elias ele mostra como o futebol nasce da imposição da disciplina a um esporte que era praticado na Idade Média assim de maneira desorganizada, né? Como a Revolução Industrial vai disciplinando, impondo a regra, né? Eles podiam ler o Norberto Elias sobre futebol. Você prefere a regra ou o caos? Mas o mundo vive entre a regra e o caos, né? O George Agamben que diz, olha, isso é uma coisa provisória, a regra é provisória. Me diga uma coisa. Nós estamos sempre perto do caos. Digamos que em um determinado momento na sua vida você não conseguiu falar o que você queria. Você queria dizer tal coisa, não falou, tal. Esse programa é o programa mais livre que tem na televisão. É incrível a liberdade desse programa. É verdade. Então eu queria que, para terminar, você olhasse para aquela câmera e você falasse o que você quiser para terminar a entrevista. Não, eu quero dizer que eu não tenho por que me queixar do que a vida me trouxe, né? Muito ao contrário, né? Isso devo, repetindo isso eu devo aos outros, né? Eu tenho a maior rejeição pela ingratidão, né? E o que eu consegui não foi a minha própria custa. Isso eu tenho convicção de que eu sou produto do trabalho de muita gente, né? E tenho horror do narcisismo. Aliás, eu gosto de uma frase, horror do narcisismo. Eu gosto de uma frase do Woody Allen, num dos filmes dele, em que perguntaram a ele, Woody Allen, qual é a sua formação? Ele diz, eu fui criado no judaísmo, mas me converti ao narcisismo. Isso é um dos piores vícios do mundo contemporâneo. Dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. E agora vamos tirar a fotografia, sorria, não sairá em jornal nenhum, a não ser que você morra ou eu morra, tá bom? Tá bom. Sorria, finja que está feliz. Devagar, o tempo transforma tudo em tempo. O ódio transforma-se em tempo. O amor transforma-se em tempo. A dor transforma-se em tempo. Os assuntos que julgamos mais profundos, mais impossíveis, mais permanentes e imutáveis, transformam-se devagar em tempo. Mas por si só, o tempo não é nada. A idade não é nada. A eternidade não existe.